A manchete é: enquanto Lula nega a presença de Dilma em um eventual novo governo seu, Bolsonaro diz que a ex poderá ser ministra da Defesa. Dilma como Ministério da Defesa? Não é defesa não. Ela é mandona. E é uma arma poderosa, inclusive. Aconteceu agorinha aí, no finalzinho de janeiro de 2022. O Lula estava dando uma entrevista para a rádio CBN do Vale da Paraíba. Aí um dos entrevistadores pergunta para ele se a Dilma poderá ter algum espaço em um eventual novo governo do Lula. E a resposta é basicamente não. Mas o Lula, né? O Lula sabe dourar a pílula, sabe ir devagarinho. Não vamos trabalhar para remontar o governo de 2003, 2004, 2005, ou seja, o tempo passou, tem muita gente no pedaço, tem muita gente nova no pedaço, sabe? E eu pretendo montar um governo com muita gente, sabe? Com muita gente nova, com muita gente importante, sabe? Com muita gente com muita experiência também. Aí depois dessa justificativa sobre a tal da necessidade de renovação, etc e tal, aí chega o momento de falar do nome da ex-presidenta. Aqui mais uma vez o Lula ele vai construindo a resposta assim devagarinho, com muito cuidado, porque ele sabe que o assunto é delicado. Primeiro vem os elogios. E a Dilma é uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito e o mais profundo carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa, sabe, inatacável. A Dilma ela tem uma competência extraordinária. Percebeu aí como é que a banda do Lula toca, né? A Dilma vai fazer parte de um governo seu? A resposta começa com a justificativa de que é necessário renovar os quadros e tal. Aí passa por um elogio a Dilma e deságua em... Aonde é que a companheira Dilma, na minha opinião, erra? É na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas dizerem não, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando. Você não pode ficar agressivo, você precisa entender. Eu sou daqueles políticos, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, eu não vou dizer para o cara, eu já sei essa. Não, conta outra vez. Se for necessário eu rir, eu vou rir, sabe, de uma piada que eu já ri. Porque a pessoa se preparou para contar aquela piada, a pessoa se preparou para falar aquilo comigo. Então eu tenho que ter paciência. Eu acho que nisso, efetivamente, nós cometemos um equívoco pela pressão em cima da Dilma. O discurso político é assim, feita a crítica vem a ressalva. Faltou paciência, ok, faltou. Mas em que circunstâncias essa paciência foi esgotada? Pois é. Vocês não acham que foi brincadeira o que aconteceu em 2013, 2014, 2015, 2016, em cima da presidenta Dilma? Foi muita violência. Então tá aí, entre elogios e críticas, entre ressalvas e justificativas, o que a gente tem na real é um simples não. Um não delicado, um não politicamente hábil. Dilma não faria parte de um novo governo Lula. Não segundo o Lula, né? Agora vamos ouvir o Bolsonaro. Alguém acha que se o cara voltar, Zé Dirceu não vai para a Casa Civil? Dilma para o Ministério da Defesa? Não é defesa não. Ela é mandona. E é uma arma poderosa, inclusive. E os demais ministérios seriam rateados de partido novamente ou não seriam? E nesse ponto eu vou te dizer que a ideia do Bolsonaro me agrada muito mais que a do Lula, hein? Já pensou? Já pensou depois de tudo que esses militares fizeram no governo Bolsonaro, ter essa mulher dessa foto aqui, ó, comandando as Forças Armadas? Soca só. Isso é uma pessoa que foi torturada, rapaz. Olhando com altivez para esses militares, todos envergonhados ali, escondendo os rostos, com medo do julgamento da história. Pois é, seria educativo, seria pedagógico para essa turma aí, se eles fossem submetidos a um comando da Dilma depois de tudo que eles fizeram contra a gente no governo Bolsonaro. Só que não vai acontecer.
Alvo de Bolsonaro, Dilma diz a Lula que defenderá seu governo. É a Malu Gaspar, é no O Globo e é a nossa chance de entender por que o Lula tenta se descolar da Dilma. No texto, com alta rejeição e atrás de Lula nas pesquisas, Bolsonaro tem usado os anos Dilma, que tiveram indicadores econômicos ruins, para retratar os governos do PT como um todo. Ontem, Bolsonaro voltou a bater em figuras petistas com desgaste público. Estratégia que foi antecipada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em entrevista ao O Globo na semana passada. Entrevista do Ciro Nogueira para o O Globo na semana passada. A gente já pode ir para a entrevista logo mais, mas primeiro, quem é o Ciro Nogueira? É um senador do Centrão que na coordenação política, na Casa Civil do governo Bolsonaro, mantém o Bolsonaro basicamente refém. Refém do Centrão. E olha que é um cara que já chamou o Bolsonaro de fascista. Você lembra disso? O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Mas isso está no passado. Vamos para a entrevista dele no O Globo. Olha lá. Veja o que aconteceu no governo Dilma, que foi a maior recessão da nossa história sem pandemia. As pessoas não podem se esquecer disso. O que me fez mudar foi conhecer mais o presidente Bolsonaro. Acredito piamente em seu projeto. Pois é, deu pra ver que o Ciro Nogueira mudou bastante e agora ele acha que a onda aí é bater na Dilma e em outros petistas para tentar acertar o Lula. De novo na entrevista. Se o ex-presidente Lula ganhar as eleições, o senhor se sentará para conversar com ele ou se manterá na oposição? Ele não vai ganhar. Não me vejo mais ao lado dos partidos dos trabalhadores. Temos hoje um enfrentamento no meu estado, que é o Piauí governado pelo Wellington Dias, né? Irreversível. As pessoas pensam no Lula de 2002. Se você for comprar um celular para sua filha, você vai comprar um celular de 2002 ou 2022. Aquilo já passou. O Lula que está vindo aí não é o Lula para enfrentar a miséria e a fome, é o Lula para trazer de volta a Gleisi e o José Dirceu. Essas pessoas que fizeram tanto mal e quebraram as estatais do nosso país. Hoje, temos outra realidade. O Brasil não vai retroceder. Deu para entender, né? Provavelmente, orientados por pesquisas, os bolsonaristas atacarão alvos próximos a Lula. Gleisi Hoffmann, José Dirceu, citados aí, e Dilma Rousseff um pouco antes. Ela que aqui é o nosso tema central. Então, de volta para Malu Gaspar. Dilma avisa Lula, vai defender seu governo e não pretende se esconder na campanha. A Malu Gaspar conta pra gente o que rolou numa reunião interna da cúpula do PT. No texto, foi claro e direto o recado que Dilma Rousseff passou a Lula e ao PT na conversa que tiveram em São Paulo no último dia 13. Ainda que o partido possa querer escondê-la na campanha, o ex-presidente vai defender o próprio governo publicamente sempre que julgar necessário. Mas apesar do recado da Dilma, parece que o principal assunto dessa conversa interna aí da cúpula do PT foi a aliança com o Alckmin. De novo no texto da Malu Gaspar. Na conversa, que durou mais de 4 horas e foi testemunhada por Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante, Dilma afirmou que não pensa em se candidatar a nada em 22. A ex-presidente também disse a Lula que não vê razão para pressa em anunciar que Geraldo Alckmin será seu candidato a vice. Dilma não é fã dessa aliança, assim como a própria Gleisi, mas pelo silêncio dos outros, ela entendeu que a questão está decidida e não há mais volta. Foi essa a impressão que Dilma transmitiu aos aliados, com quem conversou sobre o encontro. A discordância em relação à aliança com o Alckmin, ela tende a não ser exposta publicamente, né? Isso a não ser que algo saia de controle dentro da cúpula do PT. Da mesma forma, é improvável que a gente veja a Dilma emparedar, ou ao menos divergir do Lula durante a campanha. A gente leu ali e aqui que a Dilma defenderá o seu governo sempre que for necessário. Agora, vamos ver a entrevista mais recente dela para entender como é que é essa defesa. Note que ela junta o governo dela com o do Lula, fala o meu governo e o do presidente Lula, e fala muito mais em nós que em eu. Olha lá. E o que distingue o meu governo e o governo do presidente Lula dos demais? Distinguem 3 coisas. Primeiro, nós não olhávamos para um programa piloto. A fome no Brasil, a miséria e a pobreza atinge milhões de pessoas. Então, tinha de ser um programa com foco na população desse país, né? Então, você veja que nós, de cara, tiramos 36 milhões da miséria, da pobreza extrema, e 42 milhões subiram um pouco na escala, chegando a uma classe média saindo da pobreza.
Então o tom é esse, mas o principal é que é isso. Dilma não deve aparecer muito durante a campanha do Lula. E tudo bem, a política é assim. Quando as circunstâncias mudam, os interesses mudam, as pessoas mudam e as companhias mudam também. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.